Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, nesta semana em que nós continuamos trabalhando e tratando de temáticas sobre a família, sobre o sacramento do matrimônio, que a Igreja acredita e professa a partir do matrimônio. Nós saudamos a você que nos acompanha na quarta-feira à noite, das 8 às 9 da noite, na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, no mesmo horário, ou também vai nos acompanhando depois, que nos acompanha na Rádio Miriam, também aos domingos, das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas da manhã, na TV Serra, canal 526 da NET, também nas segundas e terças-feiras. Obrigado a você pela audiência e pela companhia, e nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, assinar, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente vai publicando semanalmente. Nós, como falava anteriormente, nós estamos, na semana passada, falamos sobre matrimônio, segunda união, união estável, o que a igreja fala também sobre, moralmente, sobre tudo isso, né? E hoje nós vamos falar sobre o novo processo que a igreja, na Diocese de Caxias do Sul, está dando para acompanhar os noivos que estão se preparando para o sacramento do matrimônio. E o nosso tema de hoje, casar na igreja vale a pena? Nós temos como convidados aqui conosco, então temos o padre Oscar Quemelo, pároco da paróquia de São Pelegrino, em Caxias do Sul, e que é assistente, que faz a assessoria e é assistente da Pastoral Familiar na Diocese de Caxias do Sul. Olá, Padre Oscar, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, a todos os que nos acompanham pelas mídias da Diocese, uma saudação poder estar junto nesse momento de reflexão e desse projeto que se inicia para Caxias do Sul. Muito bem, e nós temos um casal aqui conosco, a Simone e o Alcindo, que acompanham a gente, que já estão acompanhando casais nesse novo método também proposto pela Diocese de Caxias do Sul. E eu vou pedir que eles se apresentem e vão também, ao longo deste programa, nos dar o seu testemunho. Eu sou a Simone. Muito obrigado pelo convite, Felipe. E meu nome é Alcindo, então estamos casados há 28 anos. Muito bem, muito bem. Obrigado, Padre Oscar, obrigado, Simone, obrigado, Alcindo, por aceitarem estar conosco nesse momento. Padre Oscar, eu começo contigo. Na semana passada, nós conversávamos com o Padre Tiago e com a Ana Luísa Castelã, que era a psicóloga que nos ajudava, falávamos sobre a indissolubilidade do matrimônio. E agora, para a gente recordar um pouco sobre isso e, ao mesmo tempo, para a gente marcar bem para as pessoas o porquê o matrimônio, que a gente celebra como sacramento da Igreja Católica, é diferente do que o casamento do civil, que a gente é tão acostumado a ver também, e da própria união estável, né? Uhum. Sim, a Igreja Católica, ela possui os 7 sacramentos, né, que são definidos, e um dos sacramentos do serviço, além do sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, são os 2 sacramentos chamados aqueles do serviço, em que nós somos chamados por Deus. A vocação ao matrimônio é um chamado, é uma vocação que Deus concede para os casais, que os chama para uma união, para uma vida de estabilidade com a graça de Deus. Um sacramento, por definição, aquela mais clássica, é uma graça que Deus concede através de sinais visíveis, mas uma graça
invisível, uma força especial que Deus concede quando um sacramento é realizado. E o sacramento do matrimônio, com bases bíblicas, né, e da própria ação de Jesus, que desde o princípio, já dizia, desde o princípio, lá no Gênesis, Deus os fez homem e mulher para que, deixando pai e mãe, sejam uma só carne. Então, um sacramento ele é todo especial, porque tem um valor de uma graça que Deus concede para que o casal se fortaleça na escolha de um pelo outro, na entrega de um pelo outro, no sim que um dá para o outro. Deus concede um valor sacramental que é para toda a vida. É um projeto realmente que o casal inicia destinado para até vivermos neste mundo, peregrinando neste mundo, o casal possa viver unidos como uma só carne, uma grande graça que Deus concede. Então, como um valor de sacramento, ele se diferencia de uniões estáveis, de uniões civis, né? Tem toda a sua questão de legislação, de direito, toda a sua importância também para a sociedade, para garantir direitos e deveres, né? É, o diferencial eu penso que o grande salto de qualidade de um sacramento é poder, por uma ação de Deus, fortalecer, tornar o casal numa união de vida tão grande, né, que eles não vivem somente para si, mas um vive para o outro como se fosse realmente uma só carne, é um projeto de vida. Com as bênçãos de Deus, através desse sacramento, para fortalecer, para proteger, amparar, né, porque uma família que pede esse sacramento deve contar com uma graça toda especial de Deus. Então, por isso que ele é tão importante e tem esse valor a mais, né, do que uma união estável, uma união civil, que também tem os seus valores, né, em termos de direitos e deveres, mas, enquanto sacramento, é uma graça especial que Deus concede para o casal. Muito bem. E aqui eu já vou para o testemunho do casal, a Simone e o Alcindo. Vocês se enxergam nisso que o Padre Oscar trouxe para nós agora? Por quê? Sim, com certeza, né? Porque o casamento, na nossa religião católica, ele é muito mais, né, do que simplesmente um documento, né? Como é no civil, né? No casamento da nossa igreja, nós temos um comprometimento de uma pessoa com a outra pessoa, muito maior do que simplesmente um contrato. Então, aí a gente aprende a se respeitar, aprende a valorizar o nosso companheiro, a nossa esposa, no meu caso. Então, tem uma ligação muito maior do que simplesmente um documento, né? Do que um contrato. Que é uma bênção. O casamento na igreja é o sacramento, né? Então, ele vai te dar toda uma base para esse novo casal, né? Então, com certeza vale a pena, nós não temos nenhuma dúvida. Tanto é que nós renovamos, nós somos casados há 28 anos, e nos 25 a gente renovou os votos, e com certeza a gente renova eles também todos os anos e todos os dias, né? Então, é um comprometimento diário, é um querer você estar com essa pessoa. Eu sigo com vocês aqui, trazendo um pouquinho ainda do testemunho de vocês enquanto casal. Como foi para vocês, quando namoravam, lá 28 anos atrás, a decisão de virar a chave? Não, nós vamos casar, é isso que nós queremos para a nossa vida, e vamos nos preparando para isso e para chegar diante do altar do Senhor e dizer sim. Felipe, nós casamos muito jovens, eu e Alcindo, né? Então, era algo que, como nós viemos de famílias católicas,
era algo que, assim, eu sempre falei, eu queria casar, né, queria casar com ele. E então era algo, assim, já meio que para nós era meio como que certo, tipo assim, nós já tínhamos aquilo, a gente ia namorar, ia noivar e nós queríamos o sacramento. Claro que com o passar do tempo, com o amadurecimento, né, nós amadurecemos também o sentimento e podemos entender até muito melhor o que é o sacramento do matrimônio, né. Por quê? Porque, você vai crescendo com essa pessoa, você vai amadurecendo com ela em todos os sentidos. Então, lá atrás, há 28 anos, quando a gente tivemos essa escolha, nós conversamos e digo, era a mão de Deus ali nos guiando, né? Talvez a gente não tinha plena consciência ainda, nós não estávamos talvez tão amadurecidos na fé, mas com certeza absoluta era a mão de Deus nos guiando. É exatamente isso, né? Nossas famílias são tradicionalmente católicas, né? Então é tradição, né? Se seguir esses ritos e esses compromissos perante a família e perante também a igreja, né? Quando nós casamos, como a Simone falou, a gente tinha certos conhecimentos, né? Ainda éramos muito novos, né? Então, hoje sim, hoje a gente entende o matrimônio, o sacramento matrimônio muito melhor do que há 20 anos atrás, há 28 anos atrás. Mas, com certeza, é muito diferente, né? Um casal que consiga ter esse segmento dentro da igreja, um comprometimento, né? É uma família, é um casal que cresce muito, né? Em união e também faz muito bem para a família, né? Muito bem. Padre Oscar, aqui a Simone e o Alcindo falavam sobre como foi o caminho lá atrás, a questão da tradição também de família, de seguir o caminho também do que a família previa, mas, e talvez lá atrás não ter tanta consciência da seriedade daquilo que era, mas com o passar do tempo o caminho vai sendo feito. Padre Oscar, como a gente pode hoje, no hoje da história, ajudar os jovens a terem esta coragem de empreender pelo caminho do matrimônio e, ao mesmo tempo, qual a seriedade que implica nisso? Aquelas 3 promessas que são feitas diante do padre. Temos uma sociedade que mudou bastante a sua cultura, a sua tradição, né? Então, hoje a gente vive um pluralismo e algumas coisas que estão surgindo, especialmente nas novas gerações. Acho que o Alcino e a Simone falaram muito bem da tradição da família católica que transmite o catolicismo e os valores para os seus filhos, e esses crescem nesse ambiente. Junto com essa tradição existe a experiência de fé, né? A tradição como uma obrigatoriedade, ela não mantém a família e não mantém as vocações. A fé, junto com isso, ilumina toda essa realidade, né? Do tempo do passado, a gente teve várias mudanças culturais, várias formas de entender a família, novas situações e escolhas, né? A gente está vendo as pesquisas atuais que mostram que muitos jovens não querem e não têm esse planejamento de constituir uma família. A gente vê que cresce também a opinião, pelo menos a gente vê nos debates, de jovens que, além de não querer a família, não pensam nem sequer na possibilidade de filhos. Por quê? Porque tem o valor da sua liberdade, tem o valor de não querer se comprometer com uma vida que vem ao mundo,
Isso a gente acompanha nos debates que aparecem, né? Então, aqueles que sonham em ter uma família como um projeto de vida, mas cresce, especialmente entre os jovens, aqueles que não querem nem filhos e nem casamento, porque é um comprometimento, é um compromisso, é uma entrega. E esses jovens dizem assim: eu não quero me comprometer, eu quero manter a minha liberdade de viver sozinho e fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, né? Então veja que estão surgindo novas formas de pensamento que são diferentes do passado, né? Acho que se a pessoa realmente não se sente chamada para o matrimônio e para essa vida de comprometimento, talvez seja melhor que não vá por esse caminho mesmo. Se ela tem consciência de que não é o caminho, melhor fazer do que depois arrumar uma família e ver que não tem condições, de compromisso para manter. Eu vejo que, diante de todo esse cenário, o valor da família, ele é inalterável, né? A gente vai continuar apresentando o valor da família dentro do amadurecimento que as pessoas e que os casais vão dizendo, né? E é óbvio que vão tendo o amadurecimento, a experiência de fé, um casal que frequenta e que reza, isso é algo a mais que os ajuda a manter-se unidos. Então, o valor da família é insubstituível e mesmo com mudanças culturais, como eu fiz esse brevíssimo relato, a gente oferecer e dizer que a família é sempre um santuário e é sempre algo que Deus quer muito, que as pessoas vivam em família e vivam felizes em família, né? Gera compromissos e comprometimentos, que às vezes as pessoas têm medo de assumir um compromisso firme, fiel por toda a vida. Sim, a cultura de hoje é uma cultura que preza muito por liberdade e pouco compromisso, mas eu vejo que para quem quer ter uma experiência de fé, uma experiência de família, vale a pena ainda apresentar a família para as pessoas. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhos acústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, em que falamos sobre o novo itinerário proposto pela Diocese de Caxias do Sul para acompanhar os noivos que estão se preparando para o casamento, para o matrimônio. E nós temos aqui conosco o Padre Oscar Quemelo, que é pároco da Paróquia São Pelegrino em Caxias do Sul e é o assistente da Pastoral Familiar na Diocese, e também o casal Simone e Alcindo, que estão conosco, falando sobre o seu caminho também vocacional, seu caminho de 28 anos de matrimônio, mas também estão acompanhando novos noivos que estão no processo para casar neste ano. Padre Oscar, claro, o nosso tema de hoje, casar na igreja vale a pena? Esse é o grande mote do nosso programa, porque semana passada falávamos sobre a questão da segunda união, da união estável, da indissolubilidade do matrimônio, também pontamos algumas coisas das nulidades matrimoniais, e nesta semana queremos trazer justamente aquilo que a Diocese está pensando, está organizando para preparar melhor, né, os casais para o matrimônio. Padre Oscar, por que se viu a necessidade de repensar o curso de noivos,
aquele curso que já vinha sendo realizado há muitos anos, um conteúdo programático, que muitos participaram. Por que se viu essa necessidade de pensar um novo projeto? Uhum. O novo projeto se deve pelas mudanças da cultura, pelas mudanças também que a igreja vai compreendendo as formas de evangelização, né. Certamente os casais que estão nos escutando, que casaram na igreja, fizeram o tradicional curso de noivos, né, que ao longo das últimas décadas foi sendo organizado, repensado pela pastoral familiar, que é um organismo do Brasil e com ligação aos dicastérios da família no Vaticano. Então, são organismos mundiais, né? E o curso de noivos tradicional, que já foi de todo um final de semana, depois foi sendo reduzido para uma sexta-feira e um sábado, depois reduzido para um sábado apenas, e agora um novo modelo. Então, certamente os casais devem ter se lembrado do seu curso de noivos quando se prepararam para o casamento, né? Um dia de curso ou um final de semana com 20, 30 casais, né, numa sala onde é apresentado uma palestra, alguma troca de ideias, e é isso, né? Naquela época servia. Hoje também poderia continuar, né, mas a gente está percebendo que nós precisamos, fazer essa preparação na forma de um caminho, de um percurso, né. Esse percurso foi motivado muito pelo Papa Francisco, na já João Paulo II também já começava a falar, né, de metodologias novas para o matrimônio, mas o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, o grande documento da família do Papa Francisco, pediu claramente que haja uma catequese para os casais, para se prepararem para os casais, para o casamento. E esse itinerário, para a pessoa poder entender um pouco, você olha para a catequese dos seus filhos, né. A catequese são os 4 anos, onde uma vez por semana o filho vai na comunidade ter a sua catequese, não só para saber sobre Jesus, mas para ter uma experiência, para se sentir pertencente a uma comunidade, né, para depois receber o sacramento. O itinerário para os casais não é 4 anos, né, não tem como fazer dessa forma. A gente tem para Caxias do Sul uma proposta de 5 encontros, distanciados a cada 15 dias, uma vez por mês, em que justamente um casal, e aqui o Alcino e a Simone fazem parte da pastoral de São Peregrino, e já estão acompanhando alguns casais nessa nova metodologia, para que o casal ele possa, de uma forma muito mais personalizada, vivencial, poder apresentar a sua vida, poder rezar junto com o casal, tratar os temas que são abordados sobre família, sobre o amor, sobre vocação, né? Todos esses temas que são tratados nos encontros, para de uma maneira muito mais pessoal poder falar, ouvir e alimentar a sua fé. É uma ocasião de evangelizar também os noivos que se preparam para o casamento. O casamento como sacramento é válido, mas nós temos convicção de que precisa transmitir a fé para esse casal. Não basta só a cerimônia religiosa, tem que ter uma experiência de fé, uma evangelização. Depois trabalhar também sobre o que é o sacramento, os desafios, a compreensão de serviço, de que o casal tem um para com o outro, são temas que são trabalhados e conversados durante o encontro, né. Então, é uma nova metodologia para poder que esse casal se sinta acolhido pela comunidade igreja, ouvido, possa rezar juntos e se sentir assim,
acolhido para ter um pertencimento a uma comunidade. Então, a gente pensa que essa forma personalizada é o que a tendência que vai fazer melhor para os casais que estão naquela preparação imediata para o matrimônio. Muito bem, obrigado, Padre Oscar. E aqui está o material, apresento na câmera. Então, existe um primeiro folder de orientações, que depois a gente vai tratar também, e o livreto, o livrinho, então, com os encontros, com o conteúdo daquilo que é trabalhado. E nós temos, então, como o Padre Oscar falava há pouco, o casal aqui, a Simone e o Alcindo, já estão fazendo este processo de ajudar outros casais nessa caminhada. E agora eu gostaria que vocês pudessem partilhar com a gente quais também são as impressões de vocês sobre esse caminho e também o que vocês têm já um pouquinho de devolutiva dos casais, o que vocês têm percebido desse processo com quem vocês já estão acompanhando. Felipe, nós já participávamos dos cursos de noivos no modelo antigo, né? Então, agora nós estamos acompanhando alguns casais nesse novo itinerário. Foi uma surpresa, assim, muito agradável. Nós ficamos muito felizes. Eu, até num primeiro momento, eu nem estava esperando tanto, sabe? Mas foi algo, assim, que foi surpreendente. Vou falar, então, de um casal em específico. Não vou citar nomes, né? O que aconteceu? Eles vieram para nós, certo? E o casal, primeiro encontro, é aquilo, eles estão um pouco mais tímidos, até a gente, é um novo modelo, é uma nova experiência, né? Na segunda vez que eles vieram, daí nós conversamos e o Alcindo perguntou, né? A gente até ficou muito surpreso, né? Porque é uma novidade para nós também. A gente já vem uma preparação desde o ano passado para esse novo itinerário, mas era tudo novo para nós também. Quando você põe em prática, você vê realmente como as coisas acontecem. E sim, esse casal nos surpreendeu muito, para o lado bom, né? Porque a gente achou no primeiro encontro eles um pouco mais reservados e no segundo encontro eles vieram totalmente diferentes, né? A gente achava até, será que eles vão continuar o curso? Não vão continuar a preparação? E vieram muito felizes, vieram de coração, né, aberto, e muito felizes de ter participado, porque eles também, na verdade, tinham uma certa dúvida, né, como é que ia ser esses encontros personalizados, né, e para nós foi uma surpresa também. Então, podemos dizer que já saímos todos ganhando, né, nós como casal formador e esse primeiro casal, então, que já participou de 3 encontros com nós, então eles vão ter mais 2 encontros ainda, né? E depois tem um 6º encontro, que é um encontro que é coordenado pela diocese, né? Então, foi assim, como é que eu já estou vendo? Que, com certeza, talvez para alguns casais não vai ser tão legal, mas eu acredito que para a maior parte dos casais que vão fazer esse itinerário, vai ser muito enriquecedor, sabe? Vai ser uma experiência única, porque eu também vejo da seguinte forma: não vai ser só esses encontros, tá? Está se criando, nós já estamos criando um vínculo com este casal, né? Eu acho que eles vão ter, nós vamos ser, tipo assim, uma ponte para a igreja, né? Nós vamos ser assim, eles vão ver através de nós que eles não estão indo lá só buscar
o dia do casamento. Eles estão indo buscar muito mais. E, com certeza, para o casal formador, também é uma experiência muito boa. Te enriquece. É uma troca. Por exemplo, é para ser em torno de 1 hora. Então, a gente faz mais ou menos o encontro, né? Tem essas regrinhas. E a gente deixa à disposição. Olha, sintam-se à vontade. O encontro terminou, então-se, mas sintam-se à vontade. O último encontro, eles acabaram ficando muito mais tempo. Por quê? Porque começou a ter uma troca muito maior, né? Então, eles estão compartilhando situações da vida deles e nós também, sabe? É o acolhimento desses novos casais. Então, eu acho que assim vai ser um itinerário maravilhoso, sabe? Eu estou assim com muita expectativa boa. Vai ser, eu acho que assim vai ser algo diferente do que vinha sendo feito, mas vai ser muito proveitoso. Que bom que temos já esses bonitos testemunhos de casais, de namorados, de noivos que já estão aproveitando, desfrutando desse acompanhamento personalizado. Padre Oscar, aqui no folder que nós preparamos, né, enquanto diocese, o primeiro passo que a gente traz é a acolhida na secretaria paroquial, depois se faz o acompanhamento e depois, então, como um terceiro passo desse caminho, o sacramento, né? Sobretudo essa questão do acompanhamento, né? A Simone e o Alcindo já falaram sobre os 5 encontros e o Alcindo já deu essa deixa do 6º encontro, que é organizado diretamente pela Pastoral Familiar Diocesana. Explica um pouquinho para nós esta organização mais prática e logística de como vai acontecendo. Sim, o primeiro passo, como já é assim, a praxe de todos, é procurar uma paróquia, procurar a secretaria de uma paróquia em que os noivos desejam ter informações ou desejam já marcar o seu casamento. Então, essa é a parte inicial, né? Porque a paróquia inicia um processo matrimonial que é a sua parte legal, né? Às vezes os noivos saberem que existe um processo religioso também, né? A ser feito, a ser desenvolvido. Esse projeto, ele colocou alguns pontos a mais do processo, por exemplo, fazer parte do processo uma acolhida do padre da paróquia, onde está sendo pedido o casamento, para que o padre, né, que pastoralmente isso acontece em muitos lugares, mas agora oficialmente fazendo parte do itinerário, dos passos para realizar o casamento, um deles é esse. A secretaria, a secretaria encaminha para o padre para poder fazer uma conversa com esses noivos. É uma Tem alguma parte de entrevista, porque a gente precisa dos dados pessoais, a gente precisa informações para fazer o processo desses noivos, mas o objetivo principal é acolher, tirar dúvidas, fazer com que os noivos sintam que vão ser acompanhados pela igreja, né, iniciando pelo padre, dar as boas-vindas, né, e começar um processo de evangelização, de transmissão da fé, de que eles se sintam acolhidos, né, na comunidade, que não são católicos soltos, né, mas que são bem-vindos e acolhidos na comunidade. E depois dessa entrevista e dessa conversa de acolhimento e tirar dúvidas e ver todo o processo, aquilo que os noivos precisam, é então encaminhado para os casais formadores ou casais catequistas que realizam esses encontros. Como a gente tem, né, uma gama muito grande de assuntos, então tem esses complementares, porque
às vezes as pessoas pedem, a gente precisa de economia, de a questão financeira e econômica do casal, a questão da saúde, a questão dos filhos, então todos esses assuntos a gente não conseguiu ainda abordá-los todos no itinerário. Então, há um encontro extra para poder, com profissionais qualificados e que tenham a compreensão da visão da igreja, esses casais vão poder orientar também para outros assuntos. O itinerário dos 5 encontros, que prevê, né, desde uma evangelização, o anúncio da fé em Jesus, que é o primeiro encontro, depois o sacramento do matrimônio, a compreensão de serviço, um outro encontro que reflete sobre as influências da sociedade na família, pontos positivos, riscos também que podem acontecer na cultura de hoje, de fazer com que a comunicação do casal, a fé do casal também seja ameaçada. Então, poder refletir também sobre isso, né? E, claro, a ideia do pertencimento. Tudo isso é um processo para que o casal se sinta acolhido e dizer ele tem uma família de fé para que ele pertença, né? O casal pode participar no dia do casamento, pode, depois de um tempo de casados, convidá-los para uma bodas, para comemoração de final de ano, um ano de casamento, enfim, e até criar amizades, né? Os casais podem fazer amizades e criar um vínculo que permaneça. Então, a ideia é dessa proximidade vivencial com os noivos. Antes era mais difícil, porque era um grupo, 20, 30 casais, numa sala em que a gente, obviamente, por essa metodologia, nesse ponto de proximidade, não é tão eficiente como esse. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, nesta semana em que nós refletimos sobre o novo itinerário de acompanhamento para os casais que buscam o sacramento do matrimônio aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós agradecemos a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós temos como convidados o casal Simone e Alcindo e o padre Oscar, que nos ajudam a refletir sobre esse novo processo. Também o padre Oscar, que é o assistente e assessora pastoral familiar na diocese, e o casal, a Simone e o Alcindo, já estão ajudando casais a fazerem o itinerário, se preparando para o sacramento do matrimônio. Nosso tema de hoje, casar na igreja vale a pena? E essa é a pergunta que eu começo esse terceiro bloco para o nosso casal, a Simone e o Alcindo. Casar na igreja vale a pena? Vale a pena a gente olhar para os casais jovens, olhar para os jovens e dizer, gente, vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu acredito que, olhando para a nossa história, e acho que é isso que muitas vezes até nesse novo itinerário, colocar, muitas vezes você não tem a dimensão ainda, né? Talvez se pudesse se projetar por um período à frente, aí você vai olhar para trás e você vai ver a diferença que este sacramento, esta vivência na fé, vai fazer a diferença ao longo da sua vida, né? É ali que você vai estar com os seus alicerces muito bem formados no casamento.
porque ao longo da vida, todo mundo vai passar por alguma dificuldade. Isso é inerente ao ser humano. Então, você ter um alicerce na fé, você pertencer a essa comunidade, você fazendo esse itinerário, você passa a pertencer para essa comunidade e ao longo da sua vida você vai passar pelas dificuldades com muito mais facilidades, né? Então, com certeza absoluta, vale muito a pena. Sim, com certeza, vale muito a pena. O casar na igreja não só o momento, né? Na verdade, o momento de casar é só um momento festivo para reunir famílias, amigos, mas sim, o casar na igreja é exatamente isso, né? A gente criar uma comunidade, participar de uma comunidade e se preparar também para esse momento, né? Esse é o mais importante do valer a pena, é se a gente está preparado para esse momento que é o matrimônio, né? Então, esse novo itinerário, eu acho que vem ajudar muito, principalmente para casais novos, né, que têm menos idade, aqui um pouco não é tão praticante da nossa religião, do catolicismo. Então, eu acho muito importante, muito mesmo, porque sim, vai surgir muitas dificuldades durante um casamento, e se esse casal tiver bem preparado, tiver bem unido, se tiver em comunidade, se tiver participando da comunidade, da paróquia, ele vai se encontrar muito mais preparado e muito mais acolhido. E sim, a nossa paróquia é um local, é uma comunidade, né? Então, o que é uma comunidade? São pessoas que trabalham e se ajudam em momentos bons, né? Não é só em festas, mas também nos momentos de dificuldade. Então, esse casal, um momento que ele passar por dificuldade, às vezes ele vai encontrar ajuda na paróquia, na igreja, muito mais do que encontra, às vezes, na própria família, né? Então, é muito importante casar na igreja. E eu sigo com vocês nesse sentido. Vocês falaram sobre as dificuldades, né, da vida, que são normais. Certamente, dentro dessas partilhas com os casais também que vocês estão acompanhando nesse processo, entra essa questão, vocês falavam antes também das dúvidas, né, de não saber se é por aí mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês, no alto de 28 anos de casados, certamente são esta também é uma ideia de ser uma mão para segurar a mão desse casal, para dizer, olha, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente também passou por tropeços, por pedras no caminho. Também é uma forma de ser uma mão firme para esses jovens que estão chegando. Sim, a gente tem levado nesses encontros aí com esses casais que estão procurando a nossa ajuda para a formação, muita experiência da nossa convivência, né? Porque nós passamos por muitos momentos, né? Desde o início, nós temos uma filha de 16 anos, então, na verdade, a gente tem muitas coisas que a gente já passou por isso, né? Então, nós somos uma referência, sim, somos um casal de sucesso, sim, né? Por quê? Porque nós formamos uma família. A gente mostra também para o casal a importância, né, do casal pensar em ter filhos, né? Porque até o momento que você é um casal, você é somente um casal, né? No momento que você tem um filho, você criou uma nova família, né? Então, são muitas responsabilidades, mas tudo vale a pena, né? Então, nós somos exemplo dessa experiência de 28 anos como casados,
uma filha de 16 anos, e participando também de uma comunidade que é a paróquia de São Pelegrino. Sim, Felipe, é muito importante isso, porque é uma troca, né? E como o padre falou, daqui a pouco tá com uma cultura assim: ah, eu vou casar, e se não der certo, eu separo. Então, a importância disso, para eles terem um maior conhecimento, uma maior responsabilidade. Mas o que também eu estou sentindo é que quem está chegando, eles estão muito abertos para isso, eles querem isso, né? Então, o ser humano hoje, ele também está buscando, ao mesmo tempo que nós temos uma globalização de tudo, ao mesmo tempo está se procurando muito mais você ter um acolhimento, você ser pertencente a algo. Então, com certeza, esse casal formador, ele vai ser muito importante para esses noivos, sabe? Ele vai ser um apoio. E foi aquilo que eu já falei para os casais. Eu espero que a gente consiga transmitir para vocês, que a gente possa ser um apoio para vocês. E daqui a pouco, por que não eles para nós também? Porque vai ser uma troca, né? É uma troca muito enriquecedora para quem está ali fazendo esse itinerário, tanto para nós quanto para eles. A gente está aprendendo também com eles e, ao mesmo tempo, estamos ensinando, aprendendo juntos, né? Então, vai ser sim, é aquilo que eu falei. Para muitos casais, o casal formador ele vai ser uma ponte para a igreja, para essa comunidade que ele vai pertencer. Muito bem, eu acho que isso é algo que só depõe a favor de todo o processo e de muitas vezes, e agora, com o Padre Oscar, a gente vai já se encaminhando para a conclusão do programa. Esse processo não foi pensado de ontem para hoje, é um caminho que a Diocese já vem fazendo ao longo dos últimos anos. Agora, quais são os desafios para implementar este projeto? Agora vai ser implementado na cidade de Caxias do Sul, mas nós temos outras 32 cidades, outras 31 cidades que compõem a Diocese. Quais são os desafios para dar esses passos para a implementação nas outras regiões pastorais? Sim, o projeto da Diocese de Caxias do Sul ele está dentro de um contexto do Brasil, porque as outras dioceses também estão implementando, né, muitas delas já têm há mais tempo esse projeto já dos itinerários. Caxias iniciou há 3, 4 anos atrás, né, esse projeto para começar, né, a falar para as paróquias, para os padres, para a pastoral familiar. Então, é um projeto já que começa a ser, na verdade, pensado já é o 4º ano que esse projeto começa a dar os seus primeiros frutos, né? Desde a formação, porque a gente tem a dificuldade justamente de ter voluntários, né? Ter famílias que aceitem esse processo de formação e que possam dar esse tempo para aprenderem e para transmitir para os novos casais. Então, as dificuldades, os desafios é ter casais dispostos, né? A gente tem a pastoral familiar em todas as paróquias, ou especialmente nas maiores paróquias, mas a meta é que todas tenham a pastoral familiar, porque a pastoral familiar não cuida só da preparação para o casamento, né? A pastoral familiar cuida das famílias. A preparação para o matrimônio é uma das preparações, mas a família é o assunto disciplinar, interdisciplinar de toda a igreja, né? Tudo passa por família. Catequese, batismo, tantas outras pastorais também
trabalham com família. Então, é uma pastoral que, na verdade, envolve todas as pastorais. E, enfim, ter essa pastoral em todas as paróquias, a consciência de que ela vai além da preparação para o matrimônio, que é cuidar das famílias, casos especiais também ela atende. Então, no momento ter pessoas, né, que possam se engajar, fazer as formações, que não é de qualquer modo, né, tem formação para esses casais poderem fazer esse projeto. E aproveitar que se alguém que nos escuta e queira se encantar por esse projeto, vai ser muito bem-vindo também, né, para que você se apresente ali à sua paróquia, dizer: "Eu quero também contribuir para esse projeto". E quem pensa em casar na igreja, venha animado também, venha com o coração aberto, porque será um caminho muito enriquecedor para você, para a sua fé, para a pessoa que você está escolhendo para casar. Tenho muita confiança de que quem vier, vem com o coração aberto e vai sair satisfeito. Padre Oscar dá esta letra do desafio de encontrar pessoas, encontrar voluntários que topem neste desafio de acompanhar, de se formar para acompanhar pessoas. O casal que diz, olha, vale a pena a gente acompanhar porque é uma ponte entre a igreja e a sociedade, também entre quem está chegando e a nossa igreja. Então, é assim que a gente vai concluindo o nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Eu agradeço Padre Oscar Temelo, pároco da Paróquia de São Pelegrino e assessor da Pastoral Familiar na Diocese, a Simone e o Alcindo, que se disponibilizaram a estar conosco nesse momento também, partilhando as suas experiências. Eu faço ainda uma última pergunta ao Padre Oscar. Como tu já tens percebido, Padre Oscar, a devolutiva destes casais, como a Simone e o Alcindo, de casais que já estão fazendo o processo de acompanhamento e de que o que eles estão avaliando, como é que é a devolutiva, e mesmo de alguns casais que estão sendo acompanhados? Sim. Desses casais que a Simone e o Alcindo estão acompanhando, a gente teve testemunhos de casais que vieram da Arquidiocese de Porto Alegre, num daqueles encontros dentro desses 3, 4 anos de formação, né? Os casais vieram partilhar suas experiências conosco. A gente tem alguns outros casais também que foram fazendo esse projeto, né, também com o Padre Leonardo, que é o coordenador de pastoral, que tem uma experiência já há um tempo. Então, aqui na Igreja São Pelegrino, eles já faziam uma espécie de itinerário, né? Não era o oficial de agora, mas era aquilo que a igreja estava já apresentando. E a gente está vendo, assim, com bons resultados. As pessoas estão gostando desse processo. Então, eu vejo com bons olhos e com esperança que ele se popularize e ajude muito as famílias. E assim a gente conclui esse nosso programa Razões da Fé desta semana. Muito obrigado, Padre Oscar, Simone e Alcindo, a você que nos acompanhou também. Uma abençoada semana. Fique bem.